Vamos ler o Salmo todo, tá? Todo mundo achou aí? Sim. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Áspide aí é um tipo de... É um tipo de cobra. Calcarás aos pés o leão e o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom, o Salmo 91 é um salmo que tem assim, essa quantidade enorme de promessas, né? De proteção, tá? De livramento, né? De conservação. E, na verdade, isso é tudo que nós necessitamos da parte de Deus nos dias atuais, né? Então, nós estamos vivendo aí. Eu estava falando aí com as meninas no carro aí que eu acredito que no Brasil o Brasil vai passar pelo mesmo processo, né, que passou. Eu não digo a China, que na verdade o que aconteceu na China exatamente ninguém sabe. Aquela história que eu falei da arma biológica, eu não sei, não posso dizer até que ponto foi real, foi verdadeira, mas a coisa na China foi muito feia. Agora eles estão divulgando que a epidemia foi controlada, tal, mas o que aconteceu lá foi muito feio, foi muito terrível. Talvez nunca vamos saber realmente o que aconteceu naquele lugar, tá? Mas eu acredito que eles liberaram mesmo um vírus aí, um coronavírus, tá? Que acabou se espalhando para outros países, tá? Então eu creio que o Brasil vai entrar nesse processo todo. Tanto que o que aconteceu na Coreia do Sul, no Irã, na Itália, eu acredito que vai acontecer aqui também. Não sei com que intensidade, mas acredito que vai ter esse processo todo aí. Eles já estão fechando escolas, e vão fechar, empresas já estão pedindo para funcionários que podem trabalhar em casa, trabalhar pela internet e tal. Uma secretaria de escola funciona perfeitamente pela internet, né? Um funcionário, um agente de escola pode trabalhar em casa pela internet, tranquilamente, porque tudo na escola é online. Só não tem um atendimento, né, de algum documento, tal, isso não vai ter, mas o serviço, a rotina da escola é toda online. E entende, o São Paulo é o epicentro aqui
do Brasil, né? É onde começou. O primeiro caso foi aqui, a maioria dos casos confirmados são aqui. Então pode acontecer aí uma quarentena provisória, pelo menos aqui em São Paulo e no Rio. Pode acontecer. Tá? Não estou dizendo que vai acontecer. Alguns lugares já está tendo. Então pode acontecer. Não vai, Quanto? 40 dias sem aula em Bragança. Não, quarentena é ninguém pode sair de casa. Então, mas vai ficar um mês sem trabalhar. Não, mas dá pra Sim, mas ela tá falando todas as profissões sem sair de casa. ficar dentro de casa. Acho que todas. A da quarentena é ficar dentro de casa, né? É isso que é a quarentena. Quarentena Ninguém pode ser domiciliar, ela pode ser num bairro, ela pode ser numa cidade, ela pode ser num país todo. O país todo está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Então, ninguém sabe, mas assim, pode ser locomovido dentro do local ou não pode? Depende da Eu quarentena. acho que tem que. Quarentena não é mais aquele. Se uma cidade está em quarentena, então as pessoas têm que ficar dentro de casa. Elas vão poder comprar, não poder... Por isso o pessoal está se tocando com ele. Nos Estados Unidos. Estocar um pouco de mantimento, pelo menos para no mínimo 3 semanas, é aconselhável. Já é uma coisa que Vira É, mas aconselharia. arroz de É isso que tem feijão. que estar. É básico, né? É base, né? Vai comer arroz, feijão? Vai comer Macarrão, arroz, feijão, óleo, sal. Mistura. Se a pessoa tem açúcar. condições, até dá para comprar carne, coisas e pôr nos freezers. Não houve caso de falta de energia elétrica ou de água corrente. Até agora não teve nenhuma notificação de que foi cortada a energia. Então pode guardar coisas em geladeira, acredito. Mas antes pode acontecer, ele ficar sem luz. Não houve nenhuma. Até agora não houve nenhuma notificação que nessas quarentenas houve corte de água. Aliás, eles têm que, na verdade, quando eles colocam uma cidade em quarentena, eles têm que garantir, na verdade, a luz e a água nas casas. Não é possível, eles não vão, já vão morrer de fome. Essa doença específica não mexe com isso, gente. Mas pode existir questões que mexem. Não sabe, não sei. Catástrofes que possam mexer com. Então é aconselhável, vai no supermercado enquanto ainda não está. Enquanto ainda o pessoal não está em pânico quanto a isso, mas vai comprando algumas coisas, vai guardando aí. Se quiser comprar uma cesta básica, assim, compra uma cesta já prontinha, deixa agora estocada. Vai viver de bolacha ou nadinha agora? Vai viver de bolacha. Porque eu preciso de doce. Bolacha. Nadinha, Bom, eu gosto de doce, então se eu precisar de doce, Bares, lanchonetes, vai chegar uma hora que não vai poder abrir, não vai ter McDonald's, não vai ter Bob's, não vai ter. E Larissa? Shopping centers vão O fechar. shopping eles já estão pegando. Cinemas, teatros. Mas você viu, eles pediram um monte de coisa. Você viu a manifestação que teve hoje? Paulista apoiando lotou, o Bolsonaro, né? Lotou. No Rio de Janeiro, você viu? O Brasil todo. Aí ele vai lá e põe a mão no cara, pessoal. Que exemplo esse Lá em presidente está Brasília, dando. lá. Foi no Rio. Teve manifestação Sim. hoje? Apoiando o Bolsonaro. Brasil O médico todo que eu passei, apoiando ele nem me deu Bolsonaro. um. Ele falou, Apoiando pra quê? O que tem? Criticando os deputados e o Cardiologista senador, que eu né? passei, Que eles ó. querem destruir o Senado. Entendeu? Nossa, não Não, sabia. entendi. Ô, gente, o Brasil está à beira de um golpe da esquerda. A esquerda quer tomar o poder de qualquer jeito. Tá perigoso tipo, o mesmo. presidente tomar conta. O pessoal vai estar distraído com o coronavírus e o pessoal aí da esquerda está armando, está conspirando e eles estão querendo tomar o poder de qualquer jeito. Então, quem. Imagina aquele dia lá, né? É, No apartamento, o cara falando. Era isso daí. eu já expliquei para vocês o que acontece se a esquerda tomar o Eles não sabem poder o que está aqui. acontecendo com o Brasil. Entende? Eu já expliquei para vocês o que acontece se a esquerda retomar o poder aqui. A coisa vai ser feia. E vai A acontecer. coisa vai ser feia. Ah, vai ser difícil, mas Ah. vai É acontecer. difícil. Lógico que é, filho. Quem é que tá gostando do Bolsonaro? E a esquerda é quem, Larissa? Então, tô falando que Olha, eu não sou bolsonarista, Não, ele tá falando não errado, sou porque bolsonarista, ele tá fazendo entendam bem, gente. manifestação. Eu não sou bolsonarista, não sou fã do Jair Bolsonaro, mas Bolsonaro é direito. ele é algo que está segurando a onda aí. mas a direita tá fazendo Tem. manifestação, certo? Então, só tô falando. Contra Não os tem nada a ver com a deputados. esquerda. É que ele também Os bota deputados umas leis esquerda. tenebrosas, Claro que não. né?
Todos os Tudo deputados? tem. A maioria. Todos, Os Virou, dois- virou, maioria. virou As contra o duas Bolsonaro. coisas aí vai ser difícil demais pra nós. Mas acho que a direita tem mais, tem mais poder para do povo. É por causa que Bolsonaro tirou muito benefício dos pobres, então, filho, eles vêm com tudo contra o Bolsonaro. PT Mas volta até forte. então ninguém sabe o buraco que tá o Brasil, né? Ele tá fazendo isso para ajudar. É igual o Guarulhos, você acha que o Guti ganha? Não ganha. Eles vão voltar Vamos no falar ano sobre passado. a Bíblia aí que tá melhor. Não falar de política não. É. Vamos lá, então. Então, né, o pano de fundo aí dessa mensagem seria aí a atual crise aí da saúde, né? No Brasil, mundial, chegou aqui no Brasil, como eu falei, é bem provável que a gente passe por todo esse processo. Mas a gente tem algo que a maioria das pessoas não tem. A gente tem a proteção de Deus. Tá? E eu vou dizer, isso vai contar muito, isso vai fazer a diferença de muita coisa. Deus vai usar isso para atrair muita gente, sim, para Ele. Estou dizendo para as denominações, para as igrejas, mas para Ele, para as pessoas irem a Ele. Entende? Eu creio que isso afetará as denominações, o sistema religioso denominacional vai afetar muito, né? Vai colocar em descrédito muita gente aí que abusou da crendice popular e ganhou muito dinheiro, né, com isso. E as pessoas vão aprender aí a Deus, né, aprender realmente que quem elas precisam é de Deus, é de Jesus Cristo. Tá? E eu estava falando do Salmo 91. Tá? O Salmo 91 é um salmo que contém muitas extraordinárias, maravilhosas promessas, né, de proteção, de conservação, de salvação, de preservação, né, de uma proteção realmente abrangente no atual momento. Eu acredito, isso é uma coisa que eu estou falando, uma teoria minha, tá? Que esse coronavírus é apenas um ensaio. Eles lançaram e jogaram isso no mundo para ver o que acontece. De que forma ele se espalha, com que rapidez se espalha e como as pessoas vão reagir. Eu acho que depois desse vai vir uma coisa bem pior, muito pior, tá? Mais condizente mesmo com o que a Bíblia ensina. Os primeiros 4 cavaleiros vão levar 1/4 da população mundial. Esse coronavírus não vai fazer isso, mas outras coisas que vierem depois vão fazer. Entende? Com muito mais eficácia. Então isso é um ensaio. Eu creio que realmente eu creio que não veio dos animais, eu creio que se foi criado em laboratório, é um tipo de arma biológica, sim. E eles deram um jeito, de uma maneira de jogar isso no mundo. E fizeram uma experiência, tipo, usaram... Eles não estão nem aí para a raça humana. A elite mundial, seja lá o que vai se chamar. Então eles fizeram um teste aí com esse corona, né? Mas vai vir outra coisa muito, muito pior. Tem o vídeo do Daniel Mastral, que é uma pessoa de bastante coerência, confiança. Ele é um estudioso, ele foi satanista, não do candomblé do Saravada, ele foi satanista de alta ordem, né, aquele satanismo de elite mesmo. E ele sabe de muita coisa que realmente pode vir a acontecer. Então ele está dizendo isso. E eu estou propenso a acreditar nisso, que realmente isso foi só um ensaio, está sendo um ensaio. Talvez daqui a 1, 2 meses isso tudo acabe, mas vai ser só por enquanto. O que eles vão soltar depois vai ser muito pior. Tá? E no começo dos anos do século XX, houve uma doença chamada gripe espanhola.
se vocês já estudaram isso na história, no histórico. Não sei se as escolas de hoje parece que não ensinam nada, esses professores, pelo amor de Deus, ensinam. Foi uma pandemia que também houve no começo do século. Ela matou, só ela, mais do que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. Essa gripe espanhola matou mais de 100 milhões de pessoas. Ela é uma virose muito mais destrutiva do que esse coronavírus, entende? Ela causa febre hemorrágica grave. A pessoa acordava de manhã com os primeiros sintomas, à tarde já estava morta. Não tinha essa de ficar 2, 3 semanas incubando. A pessoa manifestava de manhã os sintomas, à tarde ela já estava morta. Ela durou 9 meses, ela começou e acabou assim, ninguém sabe realmente como ela começou e nem sabe por que acabou. Ela durou quase um ano. Ela durou 9 meses. 2 anos? 1918 a 1920. Tem mais ou menos quantos morreram? 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola? Dá nos dados de quase 100 milhões. Diz que ela matou mais do que essas 2 guerras. Né? Mas pensa 50 milhões de pessoas. Então, tem pandemias. Naquele que século que foi esse? 20. Que época que foi essa, Júnior? 1918 a 1920. Ela começou logo depois do fim da Segunda Guerra? da Primeira Guerra. Entende? Ela também, ela era vamos dizer, devastadora, essa enfermidade. Dizem que os Estados Unidos recriou esse vírus aí, esse vírus que causa essa enfermidade e que vai acabar usando como arma biológica. Porque hoje em dia a gente nem é mais arma nuclear. O grande problema agora é arma biológica. Entende? Os governos não estão mais nem tão interessados assim em bomba nuclear, mas nesse tipo de arma. A bomba é mais Existe rápida. antinuclear, né, João? Você taca um. O outro revida, né? Agora, essa doença Biológica. não tem como provar. E eu acho que se atacar vai explodir, vai cair do mesmo jeito. Bom, vamos falar sobre a questão do Salmo 91. Tá? Para vocês verem que é importante a gente seguir esses princípios e a gente buscar a proteção de Deus, porque Deus pode nos guardar do que quer que seja. Tá? Ele pode nos guardar, nos preservar do que quer que seja isso. Que venha agora, ou que venha depois, e de tudo mais. Do Apocalipse em si. Tá? A maioria dos pré-tribulacionistas crê que o arrebatamento vai acontecer antes de tudo. Eu não acredito mais nisso, já acreditei. Não acredito porque se Jesus voltar antes de começar tudo, não sobe ninguém. Sobe quase ninguém vai subir. Mas está na Bíblia, a gente não leu aquele dia? Que na grande então, até os escolhidos poderiam, porque ter escolhido porque ia estar aqui. Então, é bíblico. É bíblico que a gente vai estar aqui por um período, não todo, mas por um período. É certeza, isso já é certeza bíblica. Então, porque tipo, é a última cartada, é a última, vamos dizer assim, é o último recurso de Deus tem para tentar despertar as pessoas, tanto dentro da igreja como fora. O problema não é só fora da igreja, dentro da igreja existe uma incredulidade assim, as pessoas foram tão distraídas com esses falsos evangelhos de prosperidade, de outras coisas aí, que as pessoas estão completamente desligadas, narcotizadas, desligadas disso tudo. Entende? Então, não creio que Jesus vai voltar antes de pelo menos a gente estar no início dessas coisas. Então a gente tem que se preparar, porque eu acredito que não. Tá? Então,
Vamos nos apropriar dos princípios do Salmo 91. Gente, a promessa desse salmo é para quem é do Senhor, tá? Para quem é de Deus. Tem gente que tem compromisso com igreja, com denominação, mas não tem compromisso com Deus. Não tem nada, não vai valer de nada. Esse salmo é para quem é do Senhor, que está se abrigando no Senhor. E já faz muito tempo que eu já deixei de acreditar que fazer parte de uma denominação é estar no Senhor. Já faz muito tempo que eu não acredito mais nisso. Estou dizendo que não tem gente de Deus lá. Estou dizendo que já não tem mais nada a ver. Entende? Há 30, 40 anos atrás, um patrão contratava um crente, vamos dizer, um evangélico, e era uma pessoa assim, só por ser evangélico já era de total confiança. Hoje em dia acabou. Não existe mais. Entende? Não existe mais isso. Então, esse salmo não é para quem faz parte, não é uma promessa para quem está frequentando igreja, não. É uma promessa para quem está no Senhor. Para quem está se abrigando em Deus. Outra coisa, no sistema religioso se ensina errado sobre a questão das promessas da Bíblia. O sistema religioso denominacional, ele costuma esconder aquilo que faz com que a promessa se cumpra. Não existe promessa bíblica sem uma condição. Não existe. Qualquer promessa bíblica que você me tirar aqui na Bíblia, dentro do seu devido contexto, você vai ver que ela tem uma condição. Ela tem um C. Entende? Se você não cumpre essa condição, você não vai desfrutar dessa promessa nunca. E o sistema religioso denominacional não ensina isso. Antes, eles substituem a condição bíblica pela condição deles. E qual é a condição deles? Pagar dízimo, dar oferta, frequentar os cultos, fazer as campanhas. Essa é a condição. Você quer a bênção de Deus, você quer a proteção de Deus, faz isso como se a vida cristã girasse em torno disso. O dinheiro que você dá na igreja. Entende? Chega a ser revoltante isso, ridículo. Entende? E eles não ensinam o que é realmente uma condição para receber uma promessa. E toda promessa bíblica tem uma condição. Entende? Tem algo que Deus quer de você. Eu te faço isso. Eu te dou isso, mas eu quero que você cumpra, que você esteja cumprindo isso, fazendo isso. Então esta é a lei espiritual da promessa bíblica. Toda promessa tem uma condição. Se você não cumpre a condição da promessa, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer aquela promessa se cumprir na sua vida. Tá? O Salmo 91, ele é repleto de promessas, mas ele tem pelo menos duas condições básicas para você estar dentro disso aqui. Uma aparece logo no primeiro versículo e outra aparece no versículo, deixa eu ver aqui. Estou perdendo aqui. E outra aparece no versículo 14. São duas condições para que o Salmo 91 possa vir a se cumprir na sua vida. Então, toda promessa bíblica é condicional. Isto é, você desfrutará da promessa se cumprir a condição. O sistema religioso tem o vício de esconder a condição bíblica e colocar a sua própria, ou seja, a fidelidade no dízimo, na oferta, na participação nas campanhas, na assiduidade aos cultos, como se a vida cristã girasse em torno disso, da contribuição e da sua frequência à instituição. A condição bíblica atrapalha o sistema, porque ela está ligada aos interesses de Deus e não aos interesses do sistema. Por isso que eles escondem.
Eles prometem coisas, por exemplo, nos cultos neopentecostais se fala muito de promessas bíblicas. Mas eles substituem a condição bíblica, muitas vezes que está na própria promessa, pela condição deles. Então, vamos aprender o que é uma condição bíblica. Quando você vê um versículo que fala sobre promessas, aprender a identificar a condição da promessa. Não adianta só saber a promessa. Toda promessa tem uma condição. Tá? Então, nesse Salmo 91 tem duas condições. A primeira está no versículo 1. Qual que é? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio e o meu baluarte. Deus meu em quem confio. Aí começa as promessas. Pois ele te livrará do laço do passarinho e da peste. Então o versículo 1 tem uma condição básica. Qual que é? Aquele que se esconde no abrigo do Altíssimo. Aquele que se coloca debaixo das asas de Deus. Para você, o que vem a ser isso? O que você entenderia disso? Não entendi nada. Seguir o caminho dele. Seguir o caminho dele. O que mais poderia ser? Você vira ele, ué. A partir do momento que você tá com ele, Ele vai te proteger, eu acho. Top. Amar ele, sobre todas as coisas. Aqui fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar, como é que quando a gente habita com uma pessoa, a gente se sujeita àquela habitação. Que, né, numa casa, se a gente habita com alguém, mora com alguém, nós temos nossas regras. Não se faz o que quer. Então, fazer aquilo que o Senhor colocar. E aqui também, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Descansar em Deus também é uma atitude. Mas como descansar com Deus? Confiar, não se desesperar na hora da... Entendeu? É assim, é quase, Tipo, na é hora quase da impossível. dor, meio que julgar ele, né? Na hora da preocupação, né? Não lembro a palavra preocupação. Na hora da preocupação, a gente tem que confiar. Descansar é confiar. Não desconfiar. Não criar pânico quando a gente descansa. Porque quando a gente vê os problemas e tal, a gente toma as providências. E a gente briga, lavar a mão, isso aqui, tal. Não tem problema você, ao contrário, você tem que ter as prudências, que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser prudente. Mas eu descanso, eu não entro em pânico. Né? Eu sei que Deus está cuidando de mim. Essa confiança do sobrenatural. Porque o natural não tem essa confiança. Eu acredito que é isso. Essas duas coisas. Vamos dizer assim, é uma consequência do habitar. Mas o que é habitar? Morar. Habitar, ela vem do termo hábito. Vocês entendem? O habitar vem do termo hábito. Quer dizer, é um modo de vida. É um modo de vida. A pessoa que não tem Deus, ela não tem hábito, nem um modo de vida ligado a Deus. Entende? O pensamento dela, os alvos dela, a alegria dela, os objetivos dela estão todos fora de Deus. Ela não tem nada a ver com Ele. Habitar vem de hábito, significa uma constância em Deus. É uma pessoa que, vamos dizer assim, que conhece a Deus. E é conhecido por Deus. Entende? Você habita aqui com essas pessoas, então você as conhece. Não é? Vocês que moram aqui, vocês habitam, então vocês se conhecem. Vocês convivem. Vocês sabem das dificuldades uns dos outros, dos defeitos uns dos outros, dos gostos uns dos outros, dos defeitos,
das habilidades, das manias. sei lá, vocês se conhecem, porque vocês habitam juntos, vocês convivem juntos, então vocês se conhecem. Tá? Vocês sabem tanto as virtudes como os defeitos daqueles que estão com você. Como o marido e a mulher, como os pais e os filhos, eles se conhecem. Isso é o sentido de habitar em Deus, habitar no esconderijo do Altíssimo. Não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com a pessoa, Deus. Esse é que é a grande diferença do sistema da religião. O sistema da religião fala de um lugar, mas Deus fala dele, da pessoa, de um relacionamento pessoal. Quem é que tem direito a essas promessas? Aquele que tem um relacionamento pessoal com Deus, que o conhece, que o busca e aprendeu a ouvir a sua voz. Aprendeu a discernir a sua voz. Conhece a Deus. Conhece o coração de Deus, conhece o desejo de Deus, sabe o que Deus, o que está no coração de Deus, tanto para ela como para os outros. Ela conversa com Deus, ela dialoga com Deus. Ela fala e ouve a Deus. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Para você ter isso, você tem que ter uma vida de oração, de meditação em Deus, de separar tempo para Deus, de esquecer de largar muitas vezes as suas atividades ou as coisas que são suas e se dedicar a Deus. Esse é o que tem direito a essas promessas. Aquele que conhece a Deus, que habita no seu esconderijo. Qual é o esconderijo de Deus? Uma casa? Um lugar? Não. O esconderijo de Deus é Ele próprio. Eu sou o teu escudo. Ele sempre diz na sua palavra, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu protetor, eu sou em Deus, é a pessoa de Deus. Ter esse relacionamento com Ele. Conhecê-lo e ser conhecido dele. Então essa é a condição básica, é uma das condições do Salmo 91. Se você não aprender essa condição e não começar a praticar, ou tentar se envolver e praticar essa condição, você não vai ter a proteção do Salmo 91. Uma proteção extraordinária, maravilhosa. Entende? Então essa é a primeira condição. A outra condição está no verso 14. Qual é? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. O que você acha que vem a ser isso? O que Deus, quando Ele disse, porque você se apegou a mim, você grudou em mim, e me ama com tanto amor, com todo esse amor, então eu te livrarei. Você é especial, você é importante para mim. Não estou dizendo que Ele ama mais você do que os outros, mas você, porque você tem essa ligação comigo, e eu vejo que você me ama de verdade. Acreditou, confiou também. E então eu te livrarei. Isso seria o ágape? O ágape, e tem muito a ver também com o sentimento humano também. De você realmente amar a Deus com o seu coração. O que diz o primeiro dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Envolve não só o ágape, porque o ágape é Deus, é de Deus, mas envolve o teu amor como um ser humano. Ele quer o teu amor como ser humano. Porque Ele te criou, tudo isso que está dentro de você, o teu sentimento, o teu desejo, a tua vontade, o teu entendimento, tudo isso foi Ele que te deu. Para que você se apegasse a Ele dessa forma. Entende? O ágape é aquele amor que vem dele, que é derramado sobre você e você expressa ele ao mundo.
Mas o amor que Deus está te pedindo não é o ágape. É o teu amor mesmo. É a tua devoção como ser humano. Aquilo que você tem dentro de você que você pode oferecer a Deus. Entende? Ele quer isso. Ele quer isso de você. Entende? Ele quer que você o ame. Que você o coloque acima de tudo, né? Acima de todos, e você o ame com todo esse amor, com todo esse ardor. E esse amor, ele é fruto do quê? Ele é fruto do quê? Ele é consequência do quê? Desse habitar, desse conhecimento de Deus, dessa devoção, desse hábito de estar buscando a Deus. Quanto mais você fizer isso, mais você vai amá-lo. Mais você vai ter mais experiências com Ele e mais você vai amá-lo. E você vai aprender o quê? A ouvir a sua voz. Quando Ele falar no teu espírito, você vai entender que é Ele que está falando. Não é um pensamento seu, mas é Ele que está falando com você. Ele está dizendo coisas a você, te instruindo, te dando instrução, né? Te dando conselho. A Bíblia vai falar muito do conselho de Deus, da instrução de Deus, de receber vamos dizer assim, um falar de Deus no seu coração. Muitas vezes Deus vem e Ele fala com a gente horas. Ele fica horas muitas vezes falando com a gente, falando uma coisa atrás da outra. E você entende que é Ele que está falando. Você entende que aquilo não poderia vir de você mesmo. Você entende que aquilo não poderia vir do seu amor próprio, ou da sua justiça própria, mas alguém que está oferecendo a você, que está falando com você, o quanto te ama, o quanto está ligado a você, o quanto ele, vamos dizer, o quanto ele também se apega a você. Então existe um relacionamento, é um hábito, é um modo de viver e que gera um amor profundo por Deus. São essas as condições para você estar debaixo da proteção do Salmo 91. Entende? Então a gente tem que começar realmente a se aprofundar nisso, porque nós vamos precisar muito dessa intimidade com Deus nos dias que estão vindo. Nos dias que estão por vir, porque serão muito difíceis. Serão muito difíceis, tá? Vocês já estão vendo, a coisa já está apertando, o cinto já está apertando, né? Parece que, sabe aquele cinto que você vai apertando e vai indo para as casinhas, né? Cada vez mais apertado? Então vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, está apertando mais. Cada vez vai apertar mais. Ó, eu vou dizer para vocês, não pense que tudo vai voltar a ser o que era antes, não. Nós entramos já numa como é que eu vou dizer? Não é assim, numa derrocada. Uma nova Entende? fase, eu acho. Não pense que tudo vai voltar ao normal. Já começou. Já começou, vamos dizer assim, aquela coisa que eu falei com você durante 2, 3 anos, agora começou. Então agora está aí, chegou, está começando. Ela não ia vir com toda a força mesmo, com toda aquela força que ninguém ia aguentar. Vem aos poucos, né? Mas ela Mas vai vindo. Eu falei, 2020 já pá, né? Entende? Muita coisa de janeiro até agora. Mas os últimos anos está sendo assim. Mas assim, 2020 Esse agora ano, foi. Esse ano tá bem. Não pode assim, mas todo ano tá Por causa disso piorando. que é, né? Pode ser vídeo. Eu acho que não, aconteceu um monte de coisa meses Mas atrás. todo ano, se você olhar, Gente, catástrofes, coisas Hoje ruins aqui sempre tá pior. aconteceram, desde... Não, mas os últimos anos Eu estou piorando. dizendo É agora verdade. da concentração. Sempre aconteceu e os últimos anos Já tá tá sendo piorando. piorando. Mas 2020 Tipo, cada parece que ano não. entrou com tudo, assim. Tá piorando. Porque, tipo, Parece que 2018 toda semana foi uma aconteceu coisa, alguma 2019 piorou, 2020 tá pior. Pior ainda. Ai. Então tá sendo assim.
Esse é o perigo. É que se nós temos 3 E a questão é que aqui no Brasil nós vamos ter o desenvolvimento já desse coronavírus, vamos dizer assim, já no princípio do inverno. O que já é preocupante. Por isso que muitas pessoas estão preocupadas. Entende? Porque parece que essa variedade aí de vírus, ela se dá muito melhor no frio. Por isso que a Europa sofreu tanto, a China sofreu tanto. Você sabe que lá é frio. Lá é -3. Lá é frio. E ele pegou a gente aqui já no final do verão e já está... Estão prevendo que estão prevendo que nós vamos ter um outono frio e um inverno ainda mais frio. Mas descobriram a cura, né? O rapaz que veio de São Paulo já foi curado já. Gente, Na China também. Gente, a questão é que esse coronavírus, ele realmente é perigoso para os idosos e para pessoas que têm problemas respiratórios. Já tem problemas respiratórios, Diabetes, pressão alta. já tem que tem, como é que eu vou dizer, já tem algum tipo de doença, né, que já consome as suas imunidades. Entende? Pessoas que já têm problema respiratório, de bronquite, asma, tal, idosos. Entende? Tem muita gente que pega esse vírus e ele realmente é como se uma gripe, tá? Fica ruim uns dias e passa, realmente. Mas eu estou dizendo, gente, esse vírus é só um ensaio do que vai vir ainda para frente. Ele é só um tipo, vamos ver o que acontece, vamos ver como o povo reage, vamos ver com que velocidade ele se espalha. E vamos fazer uma experiência. E matar idosos é um dos alvos da nova ordem mundial. Eles querem já ir eliminando os velhos. Né? Os velhos, os idosos. Eles não falam isso com todas as letras, mas você sabe, dá para saber. Entende? Homens como Hitler, por exemplo, que viveu lá em 1940, ele não tinha escrúpulo nenhum em falar, ele falava isso. Ele falava. Abertamente nos discursos dele. Para ele, os idosos tinham mais que morrer mesmo. Porque eles estavam atrapalhando, eles atrapalhavam lá o Terceiro Reich, atrapalhavam as implementações do nazismo. Ele falava, né? Por isso que ele passou como o monstro da história. Mas tem muito monstro por aí que eles só não falam, mas eles têm esse desejo. Eles estão agindo para isso. Eles agem e arrendam. Entende? Então esse primeiro aí foi para já ir eliminando idosos. Eliminando para cima de 60 anos, já cortando, né? Passando o facão nesse povo aí que eles consideram indesejáveis. O grande problema econômico do Brasil não são as aposentadorias? Eles não falam? Eles falam à torta direita, não falam? O próprio Bolsonaro aí não fala isso? O problema do Brasil são as aposentadorias, tem que pagar tanta aposentadoria. O que é isso nas entrelinhas? O que vocês acham que é esse tipo de discurso nas entrelinhas? Que os velhos, os idosos são um peso pra gente, os aposentados são um peso pra gente. É assim que os governos pensam, gente, é assim que eles pensam. E veio isso aí que é para já ir, como eu falei, já ir passando o facão nessa parte aí, já ir eliminando aí os velhinhos, os fracos, os doentes, que pega a caixa, que pega a licença, que pega a licença médica, que se aposenta por invalidez, tá? E só consome os recursos do Estado. E já não fornecem mais nada para a sociedade, já não estão... mais atividade. Né? Eles não estão nem aí por tudo que eles deram a vida toda. E agora merecem realmente um amparo. Eles
Isso aí é só discurso, na prática eles não pensam assim. Na prática eles querem mesmo é eliminar os velhos, os doentes, os fracos, eliminando. É assim que esse governo mundial que vem por aí, é assim que eles pensam, é assim que eles agem, é assim que eles vão fazer. Depois de eliminarem os velhos, os doentes, eles vão começar a eliminar os religiosos, os cristãos e qualquer tipo de classe de pessoas que sejam um problema, que vai gerar algum problema para eles. Então vai começar assim. Então, gente, vamos cumprir as condições do Salmo 91. Agora, mais do que nunca, vamos mergulhar em Deus e se abrigar em Deus, porque daqui para frente nós vamos precisar muito disso, muito da proteção, da ajuda, do conselho de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, você no seu espírito, não esperar aí que eu, um profeta, fale, que a Rose profetize, ou que eu profetize, ou que algum outro aí profetize, mas começar a aprender a ouvir a voz de Deus no teu espírito. E isso só se adquire com busca, oração, convivência, buscar a intimidade de Deus. Essa é a condição básica do Salmo 91 e de outros, qualquer outras promessas bíblicas de proteção, até mesmo de provisão. Nós vamos precisar de provisão também, não só de proteção, nós vamos precisar de provisão. E Deus é tudo isso. Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa provisão, Deus é a nossa salvação. Ele é tudo para nós. Então é um momento da gente realmente se apegar a Ele, porque a gente só tem Ele. A gente só tem Ele. Então a gente não tem mais ninguém por nós. Ninguém que seja por nós. Que vai se empenhar, trabalhar para nos proteger, para nos ajudar. Não tem no governo, igrejas, denominações, não espere isso deles. Para de dar o dízimo numa igreja aí, se você vai ver se o pastor começa a tratar você bem. Para. Sim, se você estivesse numa igreja. Começa a parar de dar, de ofertar, de dar dízimo, você vai ver como eles te tratam. Tem pastor que bota vamos dizer, uma lista lá dos como é que é? Dos inadimplentes do dízimo. Tem pastor que coloca lista. Eu já vi isso. Esses aí são os, como é que é? Os traidores de Deus. Eles fazem isso sim. Eles fazem isso sim. Muitos fazem. Não são todos, mas muitos fazem. Uma vez pediram pro Edson que não tinha, só que o Edson estava com o demônio no corpo. Então é assim que eles fazem, é assim que eles agem. Então não espere conforto, ajuda, proteção, abrigo, tanto de políticos como de sistemas de religião, de denominações, seja lá o que for. Só quem é por nós é Deus. Então a gente tem que se apegar a Deus. Certo, gente? Certo. Então é isso.